Bom, vamos iniciar aqui então a nossa gravação do nosso grupo de estudos. E nós estamos estudando sobre o êxito na vida, êxito na profissão. Se eu não me engano, estamos no nosso 9º encontro. Mas, assim, o que eu gostaria de trazer aqui hoje para vocês, além do nosso estudo, é que a gente percebe que um grande movimento em direção ao sucesso, ele tem muito a ver, né, o Bert Hellinger, ele nos traz que o sucesso na nossa vida, ele vem do nosso primeiro sucesso, que é o sucesso em direção à nossa mãe. E hoje, eu tenho recebido, assim, muitos clientes, não é uma nem duas, são muitos clientes com questões com a mamãe, com dificuldades em lidar com a mãe, ou muitas vezes até com uma visão deturpada dessa mãe, idealizada dessa mãe. E a gente percebe que esses movimentos é que nos dificultam a chegar aonde essas pessoas querem chegar. E isso também, gente, quando eu falo assim, dos clientes, eu também me incluo, porque é um processo que também é meu. Apesar de eu ter tido uma ótima relação com a minha mãe, aparentemente ótima relação com a minha mãe, que era uma pessoa maravilhosa aos meus olhos, e aos olhos da maioria das pessoas, mas sempre existem algumas coisas que acontecem e que a gente, quando é criança, a gente não entende. Então, eu coloquei lá no grupo uma pesquisa sobre o movimento de amor interrompido, e o que eu percebi é que muitas pessoas não sabem o que é o movimento de amor interrompido, e nem como eu fazer o movimento de cura na direção dessa reconexão com o movimento de amor interrompido. Coloquei também um vídeo lá do Bert, onde ele fala desse movimento. E ele fala que o movimento de amor interrompido, ele nada mais é do que um trauma. O que aconteceu? No momento em que nós, na nossa primeira infância, fomos buscar o amor, fomos em direção desse amor, algo aconteceu em que esse amor da nossa mãe não estava disponível para nós, por algum motivo. E nesse momento, o bebê, a criança, porque isso é mais forte do 0 aos 3 anos de idade, tá? Então, nesse momento, o bebê, sem saber lidar com essa dor, ele se desconecta do seu próprio amor. Então, às vezes, a gente, quando pensa em movimento de amor interrompido, a gente pensa que é eu ir lá pegar o amor da minha mãe. Não, na verdade, é o nosso próprio movimento de amor que a gente corta. É como se o bebezinho, ele vai lá atrás da mamãe, ele quer buscar esse amor, que ele ainda está naquela fase da simbiose, onde ele não sabe direito aonde começa a mamãe, aonde começa ele, onde termina a mamãe. E nesse movimento de amor que ele vai em direção à mãe, algo acontece que essa mãe não está disponível, e aí ele repreende o seu próprio movimento de amor e guarda. Neste movimento, ele também, assim, hoje eu venho estudando muito sobre isso, ele é um dos motivos pelos quais se desenvolvem os perfis narcisistas, codependentes, vem também deste movimento de amor interrompido, tá? E assim, como que a gente vê isso na nossa vida? Através de situações como... Vou pôr o óculos que eu já estou meio seguida. Através de movimentos como eu não consegui concluir alguns projetos, eu não consigo me expor em público, colocar as minhas ideias para fora. Eu, às vezes, faço um monte de coisa, mas eu não consigo terminar, eu não tenho força. O que mais? Eu não consigo fazer trocas saudáveis com os meus parceiros. Eu tenho dificuldades na relação com os meus filhos, com a minha própria maternidade. E para nós, mulheres, aqui, o nosso grupo, a maioria são mulheres, acho que tem 1 ou 2 homens lá, mas não participaram ainda. Para nós, mulheres, isso é mais relevante. Por quê?
Porque quando a gente chega na nossa maternidade, quando a gente vai ter os nossos filhos, todo esse movimento ele vai se refletir de uma forma muito, muito forte. Tá? E como que isso acontece lá na primeira infância? De várias formas. Isso pode se iniciar, por exemplo, quando a mãe sabe que está grávida e ela fica naquela, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Então, naquele movimento em que começa a rejeitar o bebê no sentido de que, será que eu vou tirar essa criança? Será que eu não vou tirar? Então, a simples intenção ou tentativa de aborto já começa a interferir nesse movimento de amor interrompido, porque o bebê lá dentro, ele já está buscando esse amor da mãe, dentro do ventre. E quando ele sente essa rejeição, isso já entra como um movimento também de amor interrompido. Um outro ponto muito comum é quando a criança nasce prematura, ou por algum motivo há alguma complicação no parto, ou com a criança, ou com a mãe, em que a criança se priva durante um tempo daquele contato com a mamãe. Então, esse também é uma das causas de movimento de amor interrompido. E quaisquer outro distanciamento que ocorra nessa fase. Então, às vezes, a mãe precisou deixar a criança muito cedo na creche. A gente sabe que hoje essa é uma realidade da maioria de nós, brasileiras. A mãe fica doente, a criança fica doente. Então, assim, qualquer ruptura nessa relação, ela pode causar um movimento de amor interrompido. Até mesmo quando a criança já está lá para os 3 aninhos, ela cai, se machuca, e acontece esse rompimento de estou sozinha e cadê minha mãe? Sabe, na escola, no ensino infantil, isso é muito comum. A criança, quando se machuca, quem que ela chora? Ela pede, quero minha mãe, e aquela mãe não está lá. Então, assim, é esse movimento da criança em direção à mãe, que por algum motivo não aconteceu em alguns momentos, e aí cada pessoa, eu acredito que a maioria de nós tenha, em algum nível, este movimento de amor interrompido. E aí, como eu sempre falo das consciências individuais, do clã espiritual, se a gente pensar numa forma mais macro, na nossa consciência de clã, esta mãe também esteve ausente, não pôde estar totalmente disponível, por algum motivo já lá na história dela, com a mãe dela, que não sabemos também onde isso começou. Então, qual seria um movimento de solução, de cura? Olhar para... o Bert, lá naquele vídeo, ele fala isso bem nitidamente. Assim, o movimento de solução é estar num ambiente seguro e confortável, normalmente um ambiente terapêutico, conduzido por um terapeuta, claro, onde essa pessoa ela possa voltar naquele trauma, porque o trauma ele é algo que paralisa, que bloqueia. Então, a criança ficou parada, bloqueada lá, uma parte da minha psique ficou ali, parada e bloqueada naquele trauma. Então, no movimento terapêutico, nós voltamos nesse trauma, lá onde isso se iniciou, e fazemos o resgate dessa criança. Experienciamos essa dor, só que agora, como adultos, a gente sabe lidar com essa dor. É diferente de quando a gente é criança. E muitas vezes a gente precisa voltar a sentir aquela dor. Para quê? Para que, como adulto, a gente possa elaborar essa dor. Nesse movimento mais profundo para o macro, onde eu falo que isso pode ter se iniciado há muitas gerações atrás, e isso vem passando, nós trabalhamos também nas constelações familiares, onde a gente volta aonde se iniciou tudo isso na história do nosso clã. Porque, normalmente, quando a gente vê movimentos de amor interrompido, não é só no nosso processo. Começou muito antes. Então, aí entra o trabalho das constelações familiares, onde a gente faz essa reconexão. Então, aquela mãe
ela precisou passar por aquilo, ela teve aquelas atitudes por algum motivo, que pode ter sido da própria história dela, com a mãe dela, como pode ter sido esse movimento que já vem lá atrás. E aí vocês também podem me perguntar, mas também pode acontecer em relação ao pai? Claro que pode. Né? Hoje a gente vê quantas crianças os pais não se separam e o pai vai embora, nunca mais tem contato. Ou aquele pai. Hoje não é tão comum, porque hoje a gente tem o DNA, né? As pessoas fazem o exame de DNA e as mães vão atrás para mostrar quem é o pai. Mas antigamente era muito comum, quando as mulheres engravidavam e os homens não assumiam o filho, elas não tocarem no assunto de quem é o pai. E tem muitos da minha geração, por exemplo, que falam: eu não tenho pai, eu não sei quem é meu pai, eu não conheci meu pai. Ou depois de adultos vão atrás daquele pai buscar. Então, assim, há também um movimento de amor interrompido em relação ao pai. E também pode acontecer em relação a irmãos, por exemplo, quando uma criança perde um irmãozinho muito cedo, um irmão morre e ela ainda é muito pequena, ela não sabe entender aquilo. Muitas vezes os pais, numa dor muito profunda pela perda daquele filho, não querem tocar no assunto, não sabem elaborar aquela dor, e a criança também pode ficar com esse movimento de amor interrompido em relação aos irmãos. Alguma dúvida, gente? Como que chegou isso para vocês? Que eu coloquei lá no grupo desde ontem, para que vocês começassem a olhar para isso, porque enquanto a gente não conseguir ir curando, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho estudado muito sobre isso, e assim, reconectar o movimento de amor interrompido é um trabalho constante, é um trabalho de uma vida. E é como se a gente fosse resgatando pedacinhos da gente, sabe? É como se nós vamos no processo terapêutico, voltando naquela história e pegando um pedacinho meu de volta. E esse pedacinho, o que que é? É o meu próprio amor. E quanto mais eu pego esse meu próprio amor de volta, eu me permito ser amado pelas pessoas. Eu me permito sentir-se amado pelas pessoas. Eu consigo me entregar para o amor de uma forma mais ampla, de uma forma mais leve. Então, é assim, é ir resgatando esses pedacinhos. Então, é como se a gente fosse pegando de volta esses pedaços, tá? Estou fazendo uma analogia. E nos preenchendo, e nos preenchendo, e nos preenchendo. E isso pode levar algum tempo, muito tempo, ou praticamente uma vida inteira. Mas quanto mais eu vou pegando esses meus pedacinhos de volta, mais eu vou me preenchendo, mais aquilo vai gerando resultado na minha vida, mais isso vai se refletindo nos meus relacionamentos com os meus pares, com os meus próprios filhos, principalmente com os filhos, e também no meu sucesso, né? Na minha vida como um todo, na minha prosperidade, na minha abundância, porque tomar a mãe é tomar a vida, é o primeiro movimento. E eu sei que quando a gente teve uma relação muito difícil com a mamãe, é muito difícil, mas é um movimento meu. Eu estou indo buscar o meu amor de volta, entendeu? Que ficou ali preso, não porque ela aprendeu ou você, mas porque ficou ali, eu fiquei ali paralisada, esperando mais daquela mãe. E pode ser que aquela mãe, naquele momento, ela não tinha. E em algum momento ela vem também buscando uma melhoria, e aquela mãe, hoje eu tenho 43 anos, eu tenho certeza que aquela mãe de 43 anos atrás, que foi quando a minha mãe me teve, não é a mesma mãe que eu tenho, que está ali na minha frente hoje. Só que esse processo de cura, ele é muito individual, de pessoa para pessoa. Eu, Kelly, certeza absoluta que quando eu fui mãe aos 25 anos de idade do meu filho, eu não era nada perto do que eu sou hoje. E eu sei que posso melhorar. Então, assim, quando a gente fala assim, o narcisismo ele não tem cura, não existe isso. É como dizer que uma doença não tem cura. Não tem cura para a lei dos homens, mas para a lei de Deus,
tudo é possível ter cura, gente. Tudo é possível ter cura. Até porque o próprio narcisismo, ele tem níveis, né? Níveis de narcisismo. Tem o mais patológico, o mais grave. Mas, assim, geralmente, o que eu percebo nos relacionamentos são pessoas com traços narcisistas, mães ou pais. No meu caso, não foi a minha mãe, foi o meu pai. Meu pai tinha muitos traços narcisistas. E aí, esse movimento de reconexão, às vezes pode ser que a nossa mãe realmente mude e melhore e consiga reparar em parte aquilo que a gente sente que faltou. E talvez não. Aquela mãe, ela está tão presa na questão dela que ela não se dá conta. Para ela, tudo que ela fez foi o que ela sabia fazer e está tudo certo. Tipo, ela fez o que ela pôde e ela não sente que aquilo, sei lá, que faltou para você. Ela não se importa com isso, porque para ela foi o melhor que ela podia fazer. E aí, o meu movimento é eu resgatar o meu amor de volta e não esperar que a minha mãe faça diferente, ou que ela reconheça que ela errou, ou que ela assuma, ou que ela repare, porque enquanto filho não é o meu papel esse. Agora, como mãe, eu sim posso perceber aonde foi. Hoje, nós tendo esse conhecimento, nós todas aqui, e tantas outras pessoas que vêm nessa caminhada, tendo esse conhecimento, sim, nós podemos buscar uma reparação, que não vai ser tão relevante, porque aconteceu lá na primeira infância, né? Então, assim, muitos dos traumas em que hoje eu percebo que eu causei no meu próprio filho, ele precisa ir. Então, esse movimento de amor interrompido, a própria criança precisa ir buscar. Quer dizer, o adulto precisa ir buscar para reconectar com a criança dele. Então, por mais que eu tente reparar coisas que naquela época eu não tinha noção, eu não vou conseguir mudar. Ele vai ter que, num processo terapêutico, buscar essa reconexão, entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. Diga, Elore, você levantou a mão, pergunte. Eu senti muito isso, na verdade, eu sinto bastante em relação aos dois, ao meu pai e minha mãe. Eu sinto essa, como se eu ficasse com repulsa, sabe? Eu não consigo me aproximar, e aí, quando eu vejo que eu tô bloqueada, eu me afasto. E então, isso me dói bastante, eu não sei como agir, na verdade. E aí, quando a minha mãe teve o meu irmão, ela ficou muito tempo em casa, né? Comigo não foi assim. Então, não sei se isso me magoou de alguma forma, né? Porque ela teve tanto tempo para ele e para mim não teve. Isso é muito difícil, tô falando, porque me dói bastante. Sim, é a dor da sua criança. Por quê? É aquilo que eu falei. A sua mãe, quando ela teve você, ou melhor, quando ela teve o seu irmão, ela não era a mesma mulher que foi quando ela teve você. Ela não tinha a mesma bagagem, ela não tinha a mesma experiência, ainda mais no nosso primeiro filho, né? Quem aqui já é mãe sabe o quanto é mais desafiador no primeiro filho. No segundo, muitas vezes se torna um pouco mais fácil, às vezes sim, às vezes não. Tem muito também essa questão da gente ser mulher. Quando nasce um filho homem, ele ajuda para que a gente saia desse movimento de simbiose com a nossa mãe. Por quê? Porque pelo fato dele ser homem, ele faz com que nós mulheres consigamos olhar de uma forma melhor para o feminino, ou melhor, para o masculino, que muitas vezes esse processo não foi bem trabalhado na gente. Então, muitas de nós não tivemos muito movimento em direção ao nosso pai, muitas mulheres não tiveram uma relação tão próxima com o pai. Quando nasce o filho homem, a mãe ela tende a se apegar mais ao filho homem do que à filha mulher. E isso é natural, por conta dessa busca de separação da própria mãe, da mulher com a mãe dela. Então, quando nasce o filho homem, ela consegue ir nessa direção desse masculino. E quando é a filha mulher, a gente ainda fica mais presa na questão do feminino.
Para mim, na minha experiência de mãe, meu primeiro filho, quer dizer, meus primeiros filhos não nasceram, mas o primeiro filho vivo foi homem. E foi muito difícil, porque eu tive uma depressão pós-parto, e isso passou para ele. Por mais que eu fui uma mãe bem presente nos primeiros meses de vida, tive que trabalhar, ele tinha só 6 meses, então, assim, que é a realidade da maioria de nós, e há esse movimento. E aí, Elore, qual que é o caminho de solução? É você resgatar a sua criancinha, que ficou lá, querendo mais amor, e chorar mesmo, chorar esse amor, pedir esse colo para a mãe, como eu coloquei lá no vídeo que eu fiz há 2 anos atrás, né? Pedir esse colo para a mamãe, que às vezes, se temos a nossa mãe viva ainda, aproveite, pede esse colo, dê esse abraço, e diga para ela o quanto fez falta tudo isso, né? O quanto isso lhe fez falta. Mas o movimento é você que tem que fazer agora, de se reconectar com a tua criança e dar para ela aquilo que ela não teve. E quanto mais você conseguir olhar para esse movimento, mais isso vai te ajudar nas suas relações, que você também vai ter essa dificuldade de se aproximar, de se entregar numa relação, principalmente de casal, e mais lá na frente na sua relação com a própria maternidade, quando você tiver os seus filhos. Isso vai vir bem forte. E aí muitas vezes a gente entende muitas coisas sobre a mamãe. E quando eu coloquei aquela frase lá, mãe, eu sou igual a você, mamãe. É uma frase que para muita gente é difícil. E durante muito tempo eu me achava o extremo oposto da minha mãe. Eu queria ser completamente, apesar da minha mãe ser uma pessoa maravilhosa, eu queria ser completamente diferente dela. Por quê? Porque eu enxergava nela um sofrimento que talvez ela nem tinha, mas eu via aquilo como um sofrimento e eu falava, eu não quero ser como ela, eu não quero passar por isso, eu quero ser diferente. E nesse movimento de querer ser diferente dela, eu me peguei fazendo muitas coisas igual à minha mãe. Eu me peguei. E num exercício que eu fiz recentemente, eu pretendo trazer aqui para vocês também, eu percebi o quanto aquilo que eu cobrava da minha mãe, que eu queria ter recebido da minha mãe, e que na minha concepção ela deu para o meu pai, ela deu para o meu irmão, e não deu para mim, na minha concepção infantil, eu repeti o mesmo, exatamente igual ao mesmo movimento com o meu filho. Por quê? Quando a gente nasce num lar que tem alguns problemas, no caso, alcoolismo, drogas, essas questões, principalmente nesses lares mais desestruturados, então, ou às vezes a mãe está tão ali presa na questão do pai, é um ciúmes, é aquele pai que trai a mãe, então, ela não está disponível para aquele filho, porque ela está tão preocupada com o relacionamento dela, em manter aquele relacionamento, em ter um relacionamento melhor, que ela não consegue se doar plenamente para aquele filho. O marido, aquele homem, não dá uma segurança para essa mulher. Ou até em questão de dinheiro. Ela está tão preocupada em ter que trabalhar, em ter que sustentar, em ter que isso ou aquilo, o marido não deu aquela segurança para que ela possa estar ali 100% disponível. Então, às vezes, a gente vai no movimento bebezinho em relação à nossa mãe, mas ela está ali de corpo presente. Eu estava presente, minha mãe estava presente, mas a alma dela, né, vamos dizer assim, estava ali para outras questões. Estava preocupada com outras coisas. E quantos de nós aqui não passou por isso? Quem é mãe, sabe como foi. E vocês que ainda não são, vão se perceber nesse movimento também um dia. Alguém mais quer colocar alguma coisa, quer perguntar? Como é que chegou esse movimento de amor interrompido aí, esse conhecimento para vocês? Alguma dúvida? Não? Bom, então nós vamos continuar de onde a gente parou, né? Nós vamos ver aqui como o amor da criança, ele é um amor cego, ele é um amor que faz tudo pela mamãe.
E a gente, na nossa alma, continua em parte assim. Então, a gente se sabota, a gente se boicota, a gente faz um monte de coisa inconsciente para continuar, muitas vezes, leal a essa mãe, tá? Isso também pode acontecer em relação ao pai, tá bom? Por que que eu falo da mãe? Porque a mãe é a base primeira. É através da mãe que a gente chega até o pai. Se a nossa mãe teve um monte de restrição em relação ao nosso pai, tem um monte de mágoa, um monte de ressentimento, externou isso para a gente, ou se o nosso pai também foi ausente pelos motivos dele, tudo isso interfere. Ele vem através da mamãe, tá? Então, vamos lá. Vamos. Todo mundo está vendo aí? Estão vendo? Então, nós vamos começar aqui onde a gente parou, na página 27. Eu em seu lugar. Há ainda aqui um outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso, levando-o ao fracasso. Em nossa família de origem e em todos os outros grupos, ainda atua um segundo nível de consciência. Entretanto, geralmente inconsciente em nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar e à sequência do pertencimento a esse grupo. Essa lei exige que os que vieram depois reconheçam que aqueles que já pertenceram a esse grupo antes deles têm a precedência e que ninguém que veio depois possa assumir uma responsabilidade pelos anteriores. No sentido de querer salvá-los, de querer assumir o destino deles, e como última consequência, de querer morrer em seu lugar. Por exemplo, os filhos dizem à mãe, quando veem que ela quer ir ou morrer, eu em seu lugar. Dizem isso no seu íntimo, amplamente inconscientes. Contudo, com todas as consequências, dizem isso por amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos, como culpa e inocência. E ao fazê-lo, se sentem bem e grandes. Sobretudo, sentem que com isso adquirem um direito maior de pertencimento a essa família, mesmo que seja através de sua própria morte. Esse movimento da consciência os impulsiona à morte. É fácil imaginar o que acontece com eles em sua profissão ou empresa, se é que conseguem chegar a esse ponto. Via de regra, renunciam antes de alcançar algo e se juntam ao grande grupo dos inúteis, esperando se acabar com eles e se acabar felizes com eles. Pois a crença na promessa de sua consciência de que terão um direito especial de pertencer ao seu grupo tem precedência em sua alma perante qualquer outro sucesso. Encontramos nas tragédias este comportamento e a precedência de pertencer ao seu próprio grupo, mesmo a preço da vida. O herói que morre assume algo por eles que vieram antes dele, coloca-se numa posição superior a deles, sente por amor eles, sente-se maior e fracassa. Pois a lei da hierarquia diz que nenhum membro posterior pode se elevar acima de um anterior e assumir algo por ele. É inflexível, quase divina. Respeitá-la é uma lei básica para o sucesso, e o seu desrespeito, frequentemente por não ser nem conhecido, leva ao insucesso e à perda em muitas empresas. Eu vou continuar aqui porque ele vai dar um exemplo. Um exemplo, eu sigo você. Um jovem de 14 anos não queria mais aprender na escola. Tinha se proposto a ser um fracassado. Numa constelação, estava com sua professora em frente à sua mãe e seu pai. Foi uma constelação com as pessoas reais.
Quando eu o vi a sua tristeza e lhe disse: você está triste. Imediatamente rolaram lágrimas pelo seu rosto e de sua mãe também. Vi que ele estava chorando as lágrimas da mãe. Ela é que tinha motivos para chorar. A mãe tinha uma irmã gêmea que havia morrido logo após o nascimento. Coloquei uma representante para esta irmã gêmea, um pouco afastada, olhando para fora, pois ela havia partido. Então coloquei a mãe atrás da irmã gêmea e perguntei-lhe como estava. E ela disse: aqui me sinto bem. No fundo, estava dizendo à sua irmã gêmea: eu sigo você. Isto é um outro movimento da consciência que afasta da vida e do sucesso. Também nela se mostrou que o pertencimento a uma pessoa querida tem precedência à própria vida. Portanto, esse movimento vai além da vida. Para a mãe, esse movimento não ia até esse ponto. Tinha um filho que, ao perceber em sua alma o movimento da mãe em direção à morte, dizia em seu íntimo: eu em seu lugar. Então coloquei o filho atrás da irmã gêmea morta de sua mãe e perguntei-lhe como se sentia. E ele disse: aqui estou bem. Quando perguntei à mãe como estava ao ver o seu filho atrás de sua irmã gêmea, ela disse: agora me sinto melhor. O que esse exemplo traz à luz em relação aos que fracassam em sua profissão? Eles dizem a uma pessoa querida: eu em seu lugar. Seu fracasso é, portanto, um movimento da consciência que segue o preconceito. Através do fracasso, eu pertenço. Pertenço a uma pessoa querida que permanece viva se eu partir. Contudo, aqui, no caso da mãe desse jovem, a ânsia de seguir a querida irmã gêmea na morte vibrava o mesmo movimento da consciência. Se eu morrer, também pertenço e voltarei a ser como ela. Voltarei a ser uma com ela. Por trás disso também está a ideia de que estes mortos também estarão melhor se nos unirmos a eles na morte. A morte deles é negada nesse momento como se sua vida seguisse depois de morta. Qual seria a solução nessa constelação? A mãe incluir a gêmea morta na família, ao invés de se unir a ela na morte. Por isso coloquei a gêmea morta nessa constelação ao lado da mãe. De repente, todos ficaram felizes. E então pedi à mãe para olhar para o filho e lhe dizer: agora eu fico, e fico feliz se você também ficar. O filho ficou todo radiante. Nada mais bloqueava o seu sucesso. A solução aqui resultou de um movimento da consciência, intervendo o movimento original que conduzia à morte. Todos puderam permanecer vivos com a consciência tranquila. Puderam ter sucesso com a consciência tranquila e expor-se totalmente à vida. Vou continuar aqui, tá, gente? E depois eu paro para a gente refletir. Eu aqui, você lá. O que se passa quando uma criança está emaranhada no movimento eu em seu lugar? Percebe esse movimento da consciência, muitas vezes sem ajuda exterior, mas não sabe como liberar-se disso? Como uma criança assim pode se liberar do emaranhamento para um outro destino e se tornar um vencedor? Então, o que acontece com aqueles para os quais dentro da consciência não existe nenhuma saída, porque aqueles pelos quais querem ser infelizes, doentes e morrer não podem ser detidos no seu caminho? Qual seria a solução para eles? Eles renunciam ao pertencimento a essa pessoa e a esse grupo.
fogem ao preconceito da consciência e se tornam independentes dele. Tornam-se independentes e simultaneamente solitários. Alguns tentam, enquanto dizem a essa pessoa internamente: mesmo que você vá, eu fico. A pergunta é: ficam através disso realmente livres? Será que realmente uma despedida real ou uma despedida com sofrimento e tristeza, eles conseguem isso? No nível espiritual, consegue-se uma despedida total e leve em sintonia com o movimento criativo que diz a cada momento: veja, eu faço tudo de novo. Ela faz tudo, tudo de novo para todos, para que nós e para aqueles que querem partir e até devem partir. A frase interna, através da qual conseguimos essa despedida, é: eu aqui e você lá. Essa frase vem de um profundo respeito pelo destino deles e do nosso. Para onde vai esse respeito? Ele se dirige a esse espírito criativo e devoção a ele. Quando conseguimos essa devoção, nosso respeito pelo próprio destino e o dos outros se transforma em amor por eles e por nós, porém sem vínculos. Somos livres e eles são livres. Conectados e unidos a eles, estamos simultaneamente sozinhos e com muitos e muitos outros, a serviço desse espírito e da vida que nos foi presenteada e determinada para cada um de outra maneira. Ficamos liberados através de um outro amor que respeita e ama tudo tal como é e será no futuro, sem preconceito, sem vínculo, sem passado, no aqui e agora com sucesso. Cada vez mais direcionado para frente, e em direção a uma plenitude crescente. Esse outro amor é a vida pulsante, a vida que serve com criatividade, em sintonia com o amor, que quer tudo da forma que vier, que quer vir com sucesso, que pode se transformar em realidade e ser realidade, porque queremos servi-lo, tornando-se realmente criativo, tanto para nós como para muitos. Bom, gente, esse trecho aqui, o Bert nos traz essa questão de que, muitas vezes, a criança, ela se coloca no lugar dos pais. Então, para a visão sistêmica, todas as questões das crianças, doenças de crianças, conflitos, dificuldades de aprendizagem, né? Eu, como professora, vejo muito isso. Até essa semana fui dar palestra de pedagogia sistêmica para mostrar isso para os professores. Então, assim, todas essas questões das crianças, elas estão relacionadas com as questões dos pais. Então, quando os pais conseguem se resolver, claro, fica muito mais fácil, né? Eu, inclusive, tenho bastante dificuldade e evito atender criança por isso, criança e adolescente. Porque não adianta eu tratar a criança se eu não tratar o pai. Até ajuda, mas fica muito mais fácil quando a gente trata a coisa na raiz. Então, é preciso um trabalho em conjunto. Quem tem filho, que às vezes em algum momento precisa de uma terapia, compreenda que muitas das vezes você vai precisar ter e junto, estar presente mais nesse trabalho terapêutico. Por quê? Para que o efeito seja maior, para que tenha realmente um resultado mais efetivo. Porque na alma da criança, a criança é leal, ela é fiel. E ela quer, para pertencer, salvar o pai ou a mãe. Salvar. E aí ela se coloca maior. E a gente pode se colocar maior que os nossos pais de várias formas, por vários motivos. Um dos motivos é quando eu vejo esse sofrimento, né? Eu sou uma criança, fui uma criança em que me coloquei maior do que a minha mãe durante muito tempo, e hoje eu venho nesse movimento de me colocar pequena, e não é fácil.
Em alguns momentos, se eu piscar o olho, eu me coloco maior, né? Por quê? Porque eu vi a minha mãe como frágil, e na verdade ela não é. E a minha mãe já vinha desse movimento com a minha própria avó. A minha avó era uma pessoa que tinha muitas questões de saúde, ela era hipocondríaca, então, assim, ela foi uma pessoa sempre muito sensível, sempre requeria de muitos cuidados, né? O meu avô tinha muito cuidado com ela, e os filhos também. Então, a minha mãe sempre se colocou nesse papel. Então, a gente já vai percebendo essas repetições de padrão. Só que a gente fica adulto e a gente ainda carrega as coisas da nossa criança dentro de nós. Então, muitas vezes eu ainda estou no movimento do fracasso, porque eu estou naquela coisa que a gente estudou anteriormente, da culpa, da expiação, eu quero salvar, eu quero ser melhor, eu quero. E aí eu não me permito ir para o sucesso, porque de alguma forma a minha criança ainda está presa nessas questões do passado, de que quando a gente vê em constelação, é muito comum que haja algum movimento de exclusão, como ele colocou aqui, da irmã gêmea, né, da mãe, que não nasceu. Então, às vezes, acontece de ter filhos que não nasceram, e às vezes os pais nem sabem que tiveram aquele aborto. Às vezes teve um sangramento na gestação, e era um gemelar que faleceu, e a gente não tem esse conhecimento, a gente só vai saber realmente através de um trabalho como constelação, ou às vezes qualquer um outro membro que foi excluído. Então a gente vai tomando essas dores, um pai, uma mãe, um tio, um avô. Então, todos esses movimentos, eles vão nos levando ao fracasso. E qual que é o movimento de saída? O Bert fala aqui, eu aqui, você lá. Eu respeito o seu destino. Se você escolheu ficar nesse movimento, para o menos, sabe? Um movimento, muitas vezes, que foi penoso até para a gente, pelo fato dos nossos pais terem questões profundas, mas eles não querem mudar. Então, é eu me desvincular disso, de deixa com eles. Eu aqui, você lá. Você, do jeito que você quiser viver, e eu aqui no meu lugar. Então, não é um movimento fácil, mas é um movimento que a gente tem que estar atento, consciente. Todo momento, opa, calma aí, eu estou indo para um lugar que não é o meu de filha. Eu estou invadindo o espaço de alguém, ou estou querendo que a minha mãe seja diferente do que ela é. Eu estou querendo que o meu pai fosse diferente do que ele é. E quem que quer que seja tudo diferente? A nossa criança. Porque foi ela que sofreu com tudo isso. É a nossa criança que quer. Qual o movimento de cura? Curar a criança. Olhar para a criança. Resgatar a criança desses traumas que muitas vezes a gente nem lembra. Somente em alguns processos terapêuticos que a gente vai começando a conseguir acessar esses traumas. Tá? Às vezes a gente cria até um mundo imaginário da fantasia, né? Tem pessoas que criam um mundo imaginário para poder dizer que aquele pai, que aquela mãe foi perfeito, e sabe, e não condiz com a realidade. Como eu falei no outro encontro, se a gente pega dois irmãos e pergunta como é a sua mãe, como é a sua mãe, cada um vai falar duas mulheres completamente diferentes. Aí você vai lá e, como pessoa, colega, sei lá o que, conhece a mãe daquelas pessoas. E aí você fala, nossa, mas não tem nada a ver com o que o fulano falou, nem com o que o ciclano falou. Por quê? Para cada pessoa, aquela mãe é um, para cada filho, que foi o que a Elorin aqui colocou no início. Para cada filho, aquela mãe é um. E para cada pessoa, aquela mulher é uma pessoa diferente. Então, cada história é uma história. E aí, isso são o quê? São imagens que a gente cria das pessoas. Então, a gente cria imagens dessas pessoas, da nossa mãe, do nosso pai, das pessoas que a gente convive. E a gente, na verdade, a gente se relaciona com essas imagens, que não é o que a pessoa é de fato, a essência dela de fato. Para mim, ela foi aquilo. Mas ela não é só aquilo, entendeu? É a percepção, né? Sim.
A decepção da criança, que é aquele movimento de amor interrompido, Luzia. A criança foi lá atrás daquele amor, ela não teve. E o que ela recebeu? Muitas vezes crítica, falta, a mãe ignorava. Hoje a gente vê esse movimento das mães que não tem tempo, trabalha, tem que fazer um monte de coisa. E aí o que ela faz? A criança chega, quer falar com ela, ela dá o celular na mão da criança. Isso é um abandono, gente. Isso é um movimento de abandono. E aí aquela criança, ela queria colocar o sentimento, ela queria contar o que aconteceu com ela na escolinha, enfim, ela queria aquela mãe presente. Só que a mãe, eu não vou culpar aqui a mãe, porque eu já estive nesse lugar de mãe, e quem é mãe aqui também já esteve em algum momento nesse lugar. A gente também não foi perfeita, e nem vamos ser, nem vamos conseguir ser. Mas a gente tem agora essa consciência de que, poxa, eu poderia me colocar mais disponível. E para vocês que ainda não tiveram filhos, que bom que estão tendo essa oportunidade de conhecer tudo isso, para entender o quanto isso é determinante na vida das crianças. Quando eu coloquei lá para as professoras essa semana na palestra, porque lá era ensino infantil, é do 0 aos 3, para elas entenderem que quando elas estão fazendo esta função materna, como é importante e determinante esse papel na vida dessa criança também. Não é a mãe, ele já está com aquela falta da mãe, ele já tem esse movimento de amor interrompido. Então, eu, enquanto ali professora, que vou estar fazendo a função materna, ou às vezes quem é vó, que está com o netinho, que também, quando a gente é vó, ainda não sou vó, mas assim, quando a pessoa é avó, ela também, às vezes, está ali cuidando do neto, para a filha fazer alguma coisa, ou filho, ela também está naquele momento na função materna, também entender tudo isso, de que eu me coloco no meu lugar de avó, mas tomar cuidado com toda essa validação que a criança espera da mãe, né? Então, se a gente está nessa função, também a gente tem que observar que isso também pode causar essas rupturas. Na psicanálise, eles chamam isso de rupturas. A gente tem esse movimento de ruptura e a gente, opa, eu não quero entrar em contato com esse amor todo. Isso reflete muito, muito forte nos nossos relacionamentos amorosos, porque a gente tem uma dificuldade muito grande em se entregar, e aí a gente acaba atraindo pessoas que a gente não vai conseguir se vincular por muito tempo, né? A gente se auto-sabota, então a gente vai atrair pessoas que também não têm condições de se vincular, assim como nós, e aí vai dar, né? Dá aquelas tretinhas que a gente já conhece. Mais alguém quer colocar alguma coisa, quer perguntar? Alguém? Eu só queria colocar que esse assunto me deixou com o estômago muito ruim, uma sensação horrível, é uma ansiedade, um negócio estranho, muito, muito louco isso. Luzia, e essas sensações, o Bert fala que o verdadeiro movimento de cura é quando qualquer coisa, tanto isso que eu estou falando, como a própria pessoa começar a estudar e ir percebendo, né, porque aqui é um estudo, quanto a alguns movimentos sistêmicos, terapêuticos, constelação, quando isso toca na nossa alma e ela reflete no nosso corpo. Então, isso é importante. Esta dor, esse desconforto, ele me convida a olhar para essa história. E me convida a entrar em contato com o quê? Com as minhas emoções. Me convida a perceber esses sentimentos e conseguir pôr para fora esses sentimentos. Então, a gente vai trabalhando, como eu falei, a gente vai trabalhando o movimento de amor interrompido constantemente. Então, sentir que veio aquela coisa, então eu olho para aquela dor, eu me permito olhar para essa dor dessa criança, chorar o que eu preciso chorar, externar o que eu preciso externar. Eu não preciso ir lá, mãe, não é isso. É eu comigo mesmo, é eu com a minha criança olhando para isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de chorar, muito grande. Parece que tem um bloco. Sim, tem um bloco porque eu tive que recolher as minhas emoções. E aí, como eu não posso chorar, aí reflete em outras sensações no seu corpo.
esse desconforto, porque você tem uma sensibilidade grande. Você sabe que você tem, quando você participa de constelação, você sente muito. Por quê? Em parte é o conteúdo que está ali, mas em parte é o nosso próprio conteúdo que está sintonizado com aquela situação que vem da pessoa que está sendo constelada. Ninguém que está ali naquele grupo de constelação está ali por acaso. Tem a ver com os nossos próprios conteúdos que a gente também está elaborando. Então, eu não me permito, eu não consigo chorar. Não é nem que eu não me permito, eu não consigo. Por quê? Porque eu me recolhi nesse movimento de amor interrompido. E aí isso vai refletir no meu corpo de alguma forma. Seja nesse desconforto no estômago, pode dar ânsia de vômito, pode dar diarreia, pode dar dores no corpo, como se eu tivesse apanhado. Tem pessoas que eu constelo que ela fala assim, ai, parece que eu tomei uma surra, Kelly. Nossa, acabou, eu tive que dormir. E eu falo, isso é bom. Isso é o seu corpo elaborando essas memórias que estão aí presas. Então, são as memórias. E as memórias não só da gente, as nossas memórias ancestrais também. Porque nós viemos, todas nós, sem exceção, de um feminino ancestral muito ferido, né? Como essas mulheres elas eram tratadas antigamente. Então, a gente vem, e muitas de nós, nesse amor cego da criança, a gente quer salvar essas ancestrais todas, a gente quer tomar para nós essa dor. Às vezes a gente entra num movimento, o que é o feminismo? É esse movimento de justiceira, eu quero ir lá, eu quero fazer, eu vou lutar, que o homem não presta, que o homem é aquilo, que não sei o quê. Então, assim, a gente vem nesse movimento todo, por quê? Porque existe uma dor ancestral que a gente carrega na alma. E como que a gente vai para o movimento de cura? Olhando para essas mulheres, colocando aqui essa frase que o Bert acabou de nos falar, eu aqui, vocês lá. Em tudo que eu fizer, eu vou estar honrando vocês por amor. Mas eu escolho me desvincular dessa dor. Tá tudo certo. Eu aceito o destino de vocês, eu aceito tudo que vocês passaram e agradeço, porque hoje eu não preciso passar por muitas das coisas que vocês passaram. Hoje a gente não, graças a Deus, a gente não passa. Ainda passamos por muitas situações, claro, abusos, né? Questões aí a gente vê na mídia falando, mas a gente não passa tanto quanto as nossas ancestrais passaram. A dificuldade delas era muito maior, né? Elas eram tomadas, elas eram abusadas literalmente, e para elas isso tinha que ser normal, tinha que ser. E aí, dependendo até de qual é a nossa descendência, existe uma dor ainda maior, né? Porque a gente sabe que existem culturas em que a mulher ela foi muito mais massacrada. A cultura árabe, por exemplo, é uma delas, quem tem descendência árabe, sabe que tem uma dor ancestral do feminino assim muito, muitíssimo forte. Então tem todas essas questões. Diga, Bruna. O áudio. Aparentemente está ligado. Não, está desligado. Saiu. Mais alguém quer colocar alguma coisa? A Bruna está voltando. Quer falar, Terezinha? Então fala enquanto a Bruna arruma o microfone dela. Tá. Diga, Só Tetê. que esse ponto que está sendo tocado hoje, ontem, acho que é um ponto mais difícil para mim. É um ponto muito, muito difícil, né? Reconhecer algumas coisas, trabalhar o tempo todo. Só para você? Só para você, gente? Só para ela. Então, é bem isso. Eu acho que o primeiro ponto é, tipo, olhar para isso mesmo e dizer, né, que está enxergando isso e arregaçar as mangas. Mas é bem difícil. Sim. Como eu disse, eu tive uma ótima relação com a minha mãe.
Mas me coloquei como a salvadora, a grandona, a melhor zona do que a mamãe, porque achava minha mãe muito fraquinha, né? Que soberba, né? Que soberba, que arrogância da minha parte. Duas. Muita arrogância. Então, a gente vai para esse movimento de arrogância. Não tem como. Muitas de nós vamos. E, assim, o meu grande propósito na vida, tanto é que eu me coloco como mentora de mulheres, é essa cura. É essa cura. É claro que eu não vou conseguir salvar a humanidade, óbvio que não, nem tenho essa pretensão, nem essa arrogância. Mas, assim, dentro do meu próprio processo, poder conduzir outras mulheres para essa cura. Para essa cura. No meu caso, foi mais em relação a esse movimento de amor interrompido, muito mais em relação ao meu pai. Porque a minha mãe ela não estava disponível pelos motivos dela, também de trabalho, de uma série de coisas. E assim, para a criança, pouco importa. É dor, entendeu? Ah, mas a minha mãe era muito mais cruel. Tá, mas para o bebezinho, pouco importa. O bebezinho, se a mamãe precisou estar ausente, ficou doente, morreu. Imagina. Dor é dor, gente. Dor é dor. Cada um sente a sua dor da forma que conseguiu dar conta. Da forma que conseguiu dar conta. E agora, o que eu faço com essa dor toda? Primeiro, reconhecer, olhar, conseguir abrir espaço aí para olhar para isso, que não é fácil. Esse primeiro passo de olhar para essa dor, ele é muito doloroso, muito difícil. E eu preciso chorar, eu preciso me entregar, eu preciso me humildecer, eu preciso, sabe, reconhecer de que eu queria, eu precisava, e eu não tive, entendeu? Para depois, sim, ir cuidando da minha criança e eu ir dando para mim mesma tudo isso que faltou. Mas esse aqui é o meu propósito aqui dentro desse grupo e de todo o meu trabalho, de que, claro, a maioria são mulheres, trato homens também, né? Porque eles fazem parte, a gente tem que incluir, óbvio, mas o que eu percebo é essa dor ancestral feminina muito ferida, muito, muito ferida. O movimento dos homens é outro, é um movimento para fora, é aquela coisa da jornada do herói, é para fora, é ir buscar fora. A mulher, não. O movimento nosso, do feminino, ele é diferente. Ele é um movimento para dentro. É conseguir permitir acessar essas camadas lá dentro. É um movimento profundo. Pode ver que na natureza tudo é feito. O feminino, ele é para dentro, ele recebe, né? O útero recebe. Ele é interno. O masculino, não, ele é para fora, ele doa. Então, a gente tem... O caminho é olhar para a gente, permitir sangrar essa dor, né? A gente sangra todos os meses. Por quê? E muitas das vezes sentimos muitas dores, né? Muitas dores. Porque a gente vem dessa dor desse feminino ancestral, que precisa ser curado. E que é um trabalho de uma vida, mas vai melhorando, gente, tá? Ah, mas é a vida inteira, Kelly. Não vou enganar. Nascemos mulheres por algum motivo. E aqui o Bert também ele coloca quando ele fala desse movimento criativo, dessa coisa maior, tem uma parte aqui que ele fala bastante dessa consciência em que a gente tem que se vincular com essa consciência criativa maior. Gente, para mim, nada mais vejo do que Deus, fé em alguma coisa. É isso que vai nos ajudar a sair desse lugar. É principalmente essa fé em algo maior de entender que nada que nos aconteceu foi por acaso. Existia um movimento de evolução por trás para que a gente pudesse seguir por esse caminho. Eu não tive essa mãe por acaso. Né? Até, segundo algumas visões espíritas, por exemplo, a gente escolhe o nosso pai e a nossa mãe. Então, a gente escolheu. Por que a gente escolheu? Algum motivo, para que pudéssemos evoluir de alguma forma. Então, assim, essa é uma visão, tá? Eu sei que existem outras visões, cada um vai de acordo com aquilo que acredita. Mas em outras visões, vamos supor, Deus escolheu aquela mãe para mim.
algum motivo maior que não está no meu domínio, em que aquela mãe, eu nasci daquela mãe. Ela se colocou ali à minha disposição para que eu viesse ao mundo. Ela permitiu que eu viesse através dela. Então, tem esse movimento. A Bruna consegue falar agora? Dá para ouvir agora? Agora dá. Estava pedindo para atualizar a página, por isso que eu não estava Aí eu peguei conseguindo. e coloquei a TT. Ela queria falar. Uhum. Então, Kelly, esse movimento que você comentou, da mãe e tudo, eu percebo muito forte com relação ao meu enteado. Porque como eu sei, eu tive a informação de que teve essa dor muito grande do abandono dele, porque como ele foi criado com meu esposo, desde os 2 anos de idade, a mãe se negou a assumir essa responsabilidade, eu percebo essa dor muito forte. E eu tendo essas informações sistêmicas, o que eu percebi quando eu cheguei nesse núcleo, né, que tinha uma coisa do pai dele com a mãe dele, né, com a mãe, no caso da criança, né, do filho dele, os dois ali, essa revolta até mesmo, né, é porque você abandonou a criança, ou porque, né, não assumiu as responsabilidades que tinha que assumir tudo, e eu percebi que eu tomei um pouco disso, sabe, né, que nem eu comentei num dos encontros passados, de essa coisa de colocar como juíza, de condenar e tal, e quando eu percebi isso, eu fiz esse movimento de honrar a presença dela, de honrar a vida dela, e eu percebi toda a transformação que ocorreu, sabe? Positiva, sabe? Antes, só de eu imaginar ela aqui na nossa casa, já era eu já ficava com o corpo todo, já sentia no meu corpo aquele nervoso. E hoje ela vem assim, é uma coisa tranquila, a gente conversa sobre a criação do Alan e tudo mais, e toda essa coisa, mas o que eu percebo no Alan, que é o meu enteado, é essa dor, e essa dor extrema, até mesmo essa questão emocional, porque ele é extremamente emotivo, extremamente carente, até, sabe, qualquer coisinha, por exemplo, se ele assiste um vídeo de um gatinho brincando, ele já chora, já, sabe, já sente uma coisa muito grande, e eu percebo que eu, Bruna, não dou conta de suprir essa carência toda, sabe, e é uma coisa assim que eu coloquei para mim, por mais que hoje eu esteja nesse papel só no papel de mãe, mas eu sei que eu não sou mãe dele. Você está fazendo a função materna. Isso, essa função, mas essa dor que ele sente, eu não consigo preencher. É uma coisa que nem eu, nem o pai dele, porque por mais que o pai dê toda atenção, acolha nos momentos em que ele está muito emotivo, é como se aquele vazio, eu consigo perceber o movimento, aquele vazio, aquela dor, aquele buraco que tem dentro dele, não preenche. E por mais que ele esteja com a mãe dele, no momento em que ele está, eu consigo ver essa dinâmica, eu vejo isso que você falou, dele meio que querer se colocar acima da mãe. Por exemplo, a relação dele comigo é de respeito, sabe? Ele me respeita, ele me admira, sempre tá de carinho e tudo. Mas quando ele tá com a mãe, eu percebo que ele é grosseiro, que ele tenta corrigir a mãe, sabe? Que ele tem essa coisa de querer estar maior. Quantos anos ele tem, Bruna? Ele tem 8. E você chegou na vida dele, ele tinha quantos anos? Tinha 6. Já estava com a personalidade dele totalmente formada. Sim, já estava. E eu percebi assim, tudo isso. E às vezes eu fico confusa no que fazer, sabe? Por mais que eu fiz esse movimento de honrar ela, de honrar a mãe, de levar ela para o coração, nos momentos em que ele tem essa dor muito profunda, em que ele quer chamar a atenção de várias formas, sim, porque eu percebo isso. Se transforma, né, na presença da mãe, não se transforma? Se transforma. É super natural. E mesmo quando não está na presença dela, ele
é uma criança que tenta chamar a atenção de várias formas. Seja quebrando um copo, seja quebrando alguma coisa, seja gritando, tipo, tá um momento em que ele tá chamando atenção, tá todo pai ali, dando atenção para ele, ele tenta chamar além, sabe? Tipo, sei lá, vou jogar alguma coisa pro alto, vou fazer algo que eu tenha mais atenção ainda. Só que por mais que dê a atenção, é como se essa coisa não fosse necessária. Tem Sim. que vir da mãe, sabe? É porque, assim, na verdade, o que tinha que ter vindo da mãe não foi. Então, já houve um movimento de amor interrompido. Mesmo que ela volte, se reconecte, tal, todo aquele... É como se fossem os fios que estavam ali, que foi cortado, foi cortado. Por mais que você emenda de novo, não vai ser igual, tá entendendo? Então, tem essa coisa já nele, do movimento interrompido, que você já está entendendo, que você já está lidando com essa inclusão dela. Isso é muito benéfico, não só para ele, como para a sua relação com o seu esposo. Porque quando você dá o lugar dela, você pode ter o seu lugar. Ela veio primeiro e eu vim depois. Como ela cedeu esse lugar, eu posso ter o meu lugar. Entendeu? Já começa por aí, melhora a sua relação. Mas em relação a ele, o Bert Hellinger, ele nos fala uma coisa que é difícil, mas é libertadora. É a gente admitir o nosso sentimento de impotência diante de algumas situações. E é muito difícil. A gente se admitir impotente. Nós somos impotentes diante de muitas situações. E quando eu estou impotente diante de uma situação, o que eu posso fazer? Primeira coisa, aceitar. No caso dele, de que forma que você poderia agir melhor com ele? Isso é o que eu oriento até na escola para as crianças, porque quando eu percebo alunos nesse movimento de querer, porque eles fazem muito isso na escola, nesse movimento de querer chamar atenção, porque como ele teve essa ruptura aí muito novinho, ele vai ter para a vida, um movimento de carência, de insegurança, ele vai ser um homem inseguro, vai ser um homem carente, ou então ele vai para um outro extremo para se autoafirmar, pode ser que na adolescência ele, para se autoafirmar, vá desenvolvendo um padrão mais narcisista, tá? Ou ele vai para o codependente, ou ele vai para o narcisista. Como foi 2 aninhos, não sei como é que se estabeleceu isso, aí somente num trabalho terapêutico, para entender melhor, não sabemos como isso vai se reverberar lá na frente, mas até o narcisista ele é extremamente inseguro, né? Ele precisa se autoafirmar através da outra pessoa. Então, todo esse movimento vai acontecer. E aí, ele mesmo, como eu falei, só a própria pessoa consegue reconectar o amor que foi interrompido. Aí, só ele, mais na frente, na adolescência, que pode ser que piore bastante isso, é que no movimento terapêutico ele consiga melhorar. Agora, como você, Bruna, pode lidar com isso da melhor forma possível? Que é o que eu oriento para os professores, que é o que eu faço com os meus alunos, e que depois que eu passei a ter essa postura, melhorou muito, muito, muito. É quando eles estiverem nesse momento, acolher com amor e falar: não precisa disso, eu estou aqui, eu te vejo, eu vejo você, eu vejo a sua dor, e eu estou aqui para você presente. Eu sinto muito. E assim, não colocar como a mãe, sua mãe não está, mas eu estou. Não, no sentido assim, a mamãe teve problemas. Não foi porque ela não queria você, não queria estar com você, mas ela tem os problemas dela. E aí, por algum motivo, não pôde estar aqui. E assim, colocar de uma forma mais branda possível toda essa situação que ele já sabe que existe, mas que ele precisa respeitar a mamãe. A mamãe tem as questões dela, mas você é criança, você é pequeno, você tem que respeitar ela, ela é sua mãe, e vai conversando com ele. E o segredo, né, que eu falo, o tempero de tudo isso são 2 coisas: amor genuíno e acolhimento. Não tem outro segredo. Amor e acolhimento. Nesses momentos, abraça, olha para ele, mas com sinceridade, né? Perceba
Onde está doendo? Fala para mim. Se não quiser falar, tá tudo bem. Você não quer falar? Eu tô aqui com você. Pronto. Abraça e fica ali. Não precisa falar nada. Eu tô aqui com você. Agora você não tá sozinho. Eu tô aqui com você. É só isso que eles precisam. Essa rebeldia. Aí você vai perceber, depois você me conta, que isso vai amenizando. Então, muitas vezes eu tiro, porque às vezes eles estão constrangidos dentro da sala de aula, e eu chamo, vem aqui que eu preciso contar um segredo para você. Aí eu levo lá fora da sala. E aí eu abraço, eu olho nos olhos, o que está acontecendo? Você quer se abrir? Às vezes quer, e às vezes não. Não, não quero, então não tem problema. Eu estou aqui com você. Eu vejo você. Você é importante para mim. Você é importante para Deus. Você é importante para muita gente. E aí eu vou colocando reforçando essa autoestima na criança. E aí, quando eles voltam, é outra criança. É outra criança. Porque eles, vai preenchendo um pedacinho, entendeu? Agora, preencher o buraco que foi causado pela mãe, você não vai conseguir. Você vai ter que aceitar este lugar de impotência na vida desse menino. Porque você não vai conseguir substituir. Aí ele mesmo, mas nem o pai, nem você e nem o pai. Agora, o mais que puder poupar ele das coisas negativas da mãe e reconhecer nele o que essa mãe tem de positivo, vai ajudar. Então, assim, é olhar para esse menino e perceber o que dela tem nele de bom. Porque o pai pode estar com tanta raiva que não consegue ver nada. Eu vejo muitas mães que quando eu falo, mas olha no seu filho, vê o que tem de bom do pai dele. Não tem nada. Tem nada. Tá, mas na hora que a gente se deitou lá, alguma coisa tinha de bom, porque senão não tinha nada. Então, assim, vamos achar o que tem de bom? É a cor dos olhos? Não sei. Fale para o seu filho. Olha que lindo. Você tem os olhos igual da mamãe. A alma da criança se enche. Se enche. Aí voltamos naquela frase que eu postei. Eu sou como você, mamãe. E para uma criança isso preenche a alma. Para uma criança não, para um ser humano. Eu sou como você, mamãe. Tá bom? Depois você me conta. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu acho que o outro tema, eu vou interromper o compartilhamento, porque eu acho que o outro tema ele já vai entrar para um outro assunto. E eu acho que hoje a gente falou sobre bastante coisa, e eu vou partir para o nosso exercício, para a gente olhar profundamente aí para algumas coisas. Eu preparei 2 exercícios para vocês, mas eu estou na dúvida aqui qual dos dois, né? E eu acho que todo mundo aqui, nós mulheres principalmente, vamos ter que sempre estar fazendo esse caminho de volta para a mãe. Sempre fazendo esse caminho de volta para a mãe. E num primeiro momento, quando a gente tem muita dificuldade com a nossa mãe, a gente precisa realmente de uma ruptura. De uma ruptura, de um distanciamento com a figura da mãe. De tipo, eu não preciso estar lá grudada na minha mãe, não é isso. Preciso de mãe, dá um limite, que às vezes a mãe é invasiva. Existem muitas pessoas que têm mães muito invasivas, né? E aí, para a gente sair desse movimento da simbiose com elas, é difícil. Então, eu preciso, mãe, é até aqui que você vem, daqui para frente você não passa. É aquele movimento do mudra, né? Eu recebo de você o que é de bom e deixo com você aqui, daqui você não passa. E estabelecer mesmo aquele limite muito claro com a sua mãe. Não preciso estar ali junto dela, mas num segundo momento, depois que eu consigo fazer esse distanciamento, eu tenho que ir fazendo o caminho de volta. Não para a mulher, a fulana de tal, que é a minha mãe, a dona fulana, cada um tem o seu nome da mãe de vocês, né? Não para a dona fulana, mas para a mãe, aquela que me gerou, aquele ser que me trouxe ao mundo. Nesse papel, ela foi perfeita. Ela disponibilizou a vida dela, ela me trouxe até aqui, eu estou viva. E olhar para essa parte boa, acolher essa parte boa. Eu recebo tudo. Eu tenho que receber tudo, porque tudo está dentro de mim. Metade de mim sou ela. E se eu começo a negar, isso vai refletir. Tanto na minha vida, no meu próprio corpo, com doenças e etc., né? Todas as doenças ligadas ao feminino vêm dessas questões, como nos meus relacionamentos.
com o filho, com o marido, com o namorado, e é bem complexo isso, tá, gente? Então, a gente vai sempre estar trabalhando aqui nesse movimento de olhar para a mamãe, agora nós estamos olhando mais para a mamãe, depois que a gente conseguir se apropriar um pouco dessa mãe, a gente vai partir para o papai, né? Depois nós vamos olhar para a nossa criança também. Embora no dia a dia de vocês podem estar fazendo esse movimento sempre que sentirem necessidade. Acolhe a criança de vocês. O movimento da criança, eu sempre falo para os meus clientes, é um movimento que a gente tem que fazer diariamente. Olhar para mim, é o olhar para mim, é olhar para minha criança, é olhar para minhas emoções. E se eu não faço esse movimento, aí eu cobro da minha mãe, mas eu estou fazendo a mesma coisa comigo. Eu cobrei, que a minha mãe não me deu, mas eu também não estou me dando. Ô, Kelly, Oi. deixa eu te falar, eu estou olhando algumas meditações da criança, aí eu faço enquanto eu estou na esteira, na academia. Não vale, não vale! Eu fecho os olhos e fico lá com fone de ouvido Não, mas não fazendo. vale, Luzia, não vale porque você não está 100% presente. Aí é a né? mesma coisa que a mãe, estou te escutando, filho, eu estou te escutando, eu estou fazendo a comida, entendeu? É a mesma coisa. Tá bom, filho, conta aí como é que foi a escola, só que tu tá lá fazendo a comida, tu tá 100%, tu para e olha no olho daquela criança e para. Tô aqui para você? Não, eu tô só um pedaço meu, ó. Um pedaço tá aqui, mas o outro tá ocupado, Entendeu? Não é a mesma coisa. Tá, é bom saber, porque sabe eu por achei quê? que eu Porque estava eu só muito estou na bem. mente, eu não estou 100% disponível. E aí eu estou fazendo igual a minha mãe, que também não estava disponível para mim, Tá, tá? Esse tá bom. movimento, ele é um movimento que eu tenho que parar e olhar para a criança. É a mesma coisa quem tem filho. Nem que seja 5 minutos, filho, a mamãe está muito ocupada agora, mas daqui tal hora eu vou parar 5 minutos. 5 minutos agora eu sou toda sua. E eu vou olhar para aquela criança e eu vou estar 100% disponível para aquela criança. Porque senão eu estou pela metade. E pela metade a gente não resolve. Não resolve, tá? Mais alguém tem alguma dúvida sobre movimentos para criança? Fala, Bruna. Não, o áudio. Saiu de novo. Eu não sei se é o celular, às vezes no celular é mais difícil. Agora ligou. Não, mas não dá para ouvir. Não. E Fala. agora? Agora sim, agora sim. Ai, legal. Ai, Kelly, eu só queria compartilhar. Um dos encontros passados, eu falei que eu percebi que eu estava num movimento de sempre ficar doente todo final de semana. E aí eu percebi que eu estava querendo a atenção do meu esposo, que todo final de semana Eu lembro. que ele estava em casa e tudo. E aí, quando foi na sexta-feira, que eu já estava percebendo os sintomas no meu corpo, eu falei, não, peraí. Aí eu conversei com a minha criança, falei, eu vou te dar atenção, você não precisa chamar minha atenção ficando doente, eu vou te dar atenção, vou te dar o carinho que você precisa, conversando com a minha criança. E aí eu não fiquei não fiquei gripada, e hoje também não fiquei gripada. Eu falei, olha como isso realmente funciona, né? Sim, E, gente. cara, eu dei a atenção que minha criança precisava. Fiz o que eu estava sentindo de fazer, me dei carinho mesmo, fiquei me acariciando, tomei um pouquinho de vinho, que é uma coisa que eu não fazia. Muito Foi bem, ótimo. muito bem. Aproveitem esse sábado lindo hoje e cuidem das crianças de vocês, tá? Levem para brincar. Então, não dá para sair, come uma comidinha gostosa que você gostava quando era criança, tá bom? Cuidem de vocês, se acolham. Bom, então vou pedir para vocês encontrarem aí um lugar confortável. Vamos lá.
se colocarem numa posição ereta. Eu vou ver se eu consigo pôr a música hoje na caixinha de som. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Vamos ver. Dá para ouvir alguma coisa? Não? Sim. A música não. Um sonzinho, não dá? Não, ainda não. Ok, deixa eu ver outro. E agora? Não. Também não. Ah, então eu vou desistir da música. Porque se eu coloco no YouTube, a voz fica meio ruim, a minha voz, né? Vamos no silêncio mesmo. Depois eu vou pedir ajuda para os universitários para ver como que eu faço para pôr uma música sem estar oscilando. Porque às vezes eu uso o vídeo do YouTube e esses vídeos, eles, quando eu vou subir o meu vídeo da gravação, lá dá problema. Porque tem licença, tem direitos autorais, essas coisas arada toda. Então, às vezes, eu estou evitando por conta disso. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Deixa o peito encher bem de ar e solta pela boca lentamente. Mais uma vez, enche bem o peito de ar e solta. Mais uma vez. Enche bem o peito de ar e solta. E entre em contato com os seus pés, perceba os seus pés, dá um comando para relaxar, respire e solta. Traz a atenção para suas panturrilhas, para o seu joelho, a coxa, para a base da sua coluna. Traz atenção para toda a sua coluna, para os seus órgãos internos. Traz a atenção para os seus braços, mãos, dedos, para o pescoço, para a cabeça. E vai relaxando. Deixe as pálpebras pesarem. Solta o maxilar. Solta a língua dentro da boca. Relaxa o couro cabeludo. E agora comece a se imaginar pequenos, ainda crianças. E percebam o que será que eu queria da minha mãe, que ela não me deu. O que faltou? Olhe para isso. Perceba. Como uma criança que pede um brinquedo para a mamãe, imagine ela na sua frente e peça para ela: mãe, eu queria tanto. E entre em contato. Permita-se olhar para aquilo que você sente que te falta. Permita-se olhar para ela e pedir. Talvez
você pequeno, veja ela bem grande na sua frente. E se você conseguir, estenda os seus bracinhos de criança e peça para ela: mãe, eu queria tanto. O que você queria? O que faltou? Diz para ela assim também: mãe, onde você estava quando eu mais precisei de você, mãe? Muitas vezes, a mãe estava lá, presente, somente em corpo físico, mas ausente. Ou talvez ela estava realmente ausente. Quem roubou minha mãe de mim? Será que alguém roubou? Ou algo roubou a minha mãe de mim? Foi o trabalho? Foi meu pai? Foi meu irmãozinho? Foi algum problema? Só perceba, só permita-se olhar para tudo que vier. E diga novamente para ela: mãe, onde você estava, mãe, quando eu mais precisei de você? Perceba o que você sente, quais são as informações que vêm. E agora diga: mãe, onde meu pai estava, mãe, quando eu mais precisei de você? Onde estava o meu pai? E observe o que vem, o que você sente, qual é a dor que está por trás desta frase, desta pergunta. E agora pergunte, olhando, traga a imagem do seu pai também, do lado da sua mãe, bem grande, e olhe para ele e diga: pai, aonde você estava quando eu mais precisei de você? Pai, aonde você estava, pai, quando a minha mãe mais precisou de você? E deixe que venha as memórias, o entendimento, o sentimento. E agora, olhando para toda essa falta de mãe, e talvez de pai também, perceba como isso hoje reflete na sua vida. Como isso hoje reflete nos seus relacionamentos. Só observe como isso hoje reflete no meu trabalho, no meu sucesso, em que ponto da minha vida eu sinto maior o reflexo dessa falta, deste rompimento, desta ruptura. E agora, olhando de baixo para esses pais grandes, enormes, diga para eles: vocês não me devem mais nada. Agora eu sou adulto, adulta. E a partir de hoje, querida mamãe, querido papai, vocês não me devem mais nada. Agora sim, eu tomo a vida que veio de vocês
que foi me presenteada através de vocês, minha mãe e meu pai. Eu tomo no meu coração. Agora sim, eu vou servir a vida, assim como vocês serviram a minha vida. E agora sim, eu me coloco em direção ao meu sucesso, que também é o sucesso de vocês. Mamãe, papai, o meu maior sucesso são vocês. Querida mamãe, o meu maior sucesso, mãe, é tê-la como minha mãe. E o seu maior sucesso é me ter como sua filha. Queridos pais, o relacionamento de vocês deu muito certo. Independente do que foi, este relacionamento deu muito certo. Porque eu sou o resultado de vocês. E agora, faça uma respiração profunda e olhe para a sua família atual, para os seus filhos, ou para o seu trabalho, para os seus projetos. E diga internamente: agora eu volto para minha casa. Eu volto para o seio da minha família. Eu volto para o meu lugar. E você olha para a sua família, para o seu trabalho e diz para eles: o sucesso de vocês também é o meu sucesso. E eu também sou o sucesso de vocês. E perceba como isso chega, qual é o sentimento que vem, qual é a força que tem essas frases na sua vida. E agora olhe bem para sua mãe e bata no seu peito e diga: agora é comigo. E quando se sentirem melhor, podem ir abrindo seus olhos e voltando. Esse exercício ele foi inspirado em um exercício que o meu professor Xavier fez no nosso outro grupo de estudos, quer dizer, no grupo de estudos dele, a qual eu faço parte, que foi ele quem me inspirou a fazer, a criar este grupo. Então, eu adaptei aí algumas partes, mas ele fez esse exercício. Depois eu vou até colocar lá no nosso grupo um videozinho, onde ele fala sobre esse movimento. Vou encerrar aqui a nossa gravação de hoje, mas eu quero ouvir vocês. Espera aí. Só um minutinho. Aqui.